tarde a todos, pessoal que está... Pessoal que está na internet, no Zoom, no YouTube, são todos muito bem-vindos. Estamos aqui no Centro Espírita Caibar Schutel, na Fundação Maria Virgínia José Herculano Pires. Nós estamos estudando e tentando aprender, né? Todos felizes por mais um dia de trabalho. Vamos então elevar nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso Mestre, agradecer por mais uma tarde edificante, tentando aprender as leis divinas. Que Deus nos auxilie, que o plano espiritual aqui presente possa nos inspirar, nos incluir e que a gente consiga, Pai, interiorizar essas lições e colocá-las em prática, divulgando o Evangelho para o bem de todos nós. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Nós estamos estudando o livro Céu e Inferno. Vamos começar hoje com expiações terrestres, sobre o menino de número 4, Marcel. Essa história é muito interessante e a gente tem que prestar bastante atenção nela, porque ela é de um exemplo, assim, excepcional. Tudo bem? Começando, tudo bem? Mas antes de começar, nós vamos então abrir o Evangelho ao acaso. Vou pedir para a Rosana, por favor. Boa tarde a todos. Abrindo o Evangelho ao acaso, caiu o argueiro e a trave no olho. Página 136 do Evangelho, capítulo 10, se alguém quiser acompanhar. O argueiro e a trave no olho. Por que vês tu, pois, o argueiro no olho do teu irmão e não vês a trave no teu olho? Ou como dizes a teu irmão, deixa-me tirar-te do teu olho o argueiro, quando tens no teu uma trave. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verá como has de tirar o argueiro do olho do teu irmão. Um dos caprichos da humanidade é ver cada qual o mal alheio antes do próprio. Para julgar-se a si mesmo, seria necessário poder mirar-se num espelho, transportar-se de qualquer maneira fora de si mesmo e considerar-se como uma outra pessoa perguntando: o que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu faço? É o orgulho, incontestavelmente, o que leva o homem a disfarçar seus próprios defeitos, tanto morais como físicos. Esse capricho é essencialmente contrário à caridade, pois a verdadeira caridade ela é modesta, simples, indulgente. A caridade orgulhosa é um contrassenso, pois esses dois sentimentos se neutralizam mutuamente. Como de fato um homem bastante fútil para crer na importância da sua personalidade, na supremacia de suas qualidades, poderia ter ao mesmo tempo bastante abnegação para ressaltar nos outros o bem que poderia eclipsá-lo em lugar do mal que poderia pô-lo em destaque. Se o orgulho é a fonte de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Encontramos-lo no fundo e como móvel de quase todas as ações. Foi por isso que Jesus se empenhou em combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Quer começar, Rosana? Eu vou comentar alguma coisinha, você ajuda também, né? Bem, essa passagem nos mostra como realmente somos orgulhosos quando
comparamos-nos com os outros, que na verdade a questão não é se comparar, a questão é compreender, ter verdadeira empatia pelos nossos irmãos para compreender cada um e gostar de cada um como cada um é. Cada um é uma individualidade neste mundo. Como Jesus ensinou a amar ao próximo como a si mesmo, então, lógico que não deveríamos ver os defeitos do nosso irmão, mas ver as qualidades. E como dizia o nosso irmão da psicanálise, Jung, e que aqui se refere, inclusive, Jesus, à questão do espelho, do espelhamento, e que Jung o chama de sombra, não é? Quando nós vemos o defeito no outro e percebemos e até criticamos, é porque nós estamos vendo um espelho de nós mesmos. Nós temos aquele defeito, não suportamos olhar para ele, mas estamos vendo no próximo. E aí nós dizemos que o próximo tem aquele defeito, e nós temos o mesmo. E se nós formos olhar intimamente, analisar a nós mesmos, por isso conhece-te a ti mesmo é tão importante, nós iríamos ver que temos o mesmo defeito, e às vezes mais profundamente do que aquele irmão. Por isso nós precisamos ter realmente empatia com o irmão e compreender que cada um de nós tem os defeitos e as qualidades e as virtudes, não é? Então, quando olharmos para o próximo, vamos olhar de forma transparente, de forma neutra, sem crítica, né? Carinhosa, de forma a aceitar o próximo como ele é e não ver os defeitos, ver as qualidades nele. Ele é o nosso irmão. Por isso que, se nós quisermos um dia estar num planeta de regeneração, um planeta já regenerado, isso não existe mais. Ninguém vê o defeito do outro. Todos estão juntos para se ajudar. Então, vamos nos tornar um bom planeta futuramente, onde nós mesmos que faremos o nosso planeta, não é? Então, amando o próximo como a nós mesmos, tendo muito respeito, muito carinho pelo próximo. Eu acho que seria isso que eu queria falar. E também, às vezes, a gente quer corrigir o mundo, né? Esquecendo de corrigir a nós mesmos, né? É verdade. Se a gente se corrigir, se a gente prestar atenção nos nossos defeitos, já está bom demais. A gente já vai arrumando, organizando a nossa vida com os nossos entes queridos, com as pessoas que estão à nossa volta. Já é um grande passo, em vez de querer corrigir o outro, o defeito do outro, né? Então é isso. Obrigada. Bom, nós estamos aqui, então, começando com expiações terrestres. Nós vamos falar sobre o menino de número 4, que é o Marcel. Esse menino, ele estava num hospital de província, ele era filho de uma família israelita, e ele estava no hospital já desde os 4 anos de idade, e tinha dores assim atrozes. Ele era muito magro, pele e osso, o corpinho dele era todo contorcido, os pezinhos chegavam a roçar o pescoço dele, e ele tinha muitas dores, né? Então, e o corpo dele era todinho de chagas, todinho em chagas. E aí ele sofria muito, tinha muitas dores, e o médico se condoía dele, porque a família raramente vinha visitá-lo. E o médico foi se aproximando e ficando amigo, e de repente ele, nas horas vagas, ele lia para o menino de número 4, assim ele era chamado no hospital. E um dia, esse menino, ele era muito resignado, ele era muito paciente, ele era muito doce, ele não reclamava, ele tinha uma inteligência assim, muito acima do normal. Ele estava entre 8 e 10 anos, diz no livro, né? Não precisavam direito se era 8 ou 10 anos. Mas a inteligência dele era muito, muito boa, excepcional até. E o médico, então, estava sempre junto dele, e um dia ele falou para o doutor: por favor, me dê mais dessas pílulas que o senhor me dá, porque eu preciso dormir.
Aí o médico disse, mas por que você precisa dormir? Por que você quer mais essas pílulas? Você já está medicado. Se eu te der mais, você pode ficar prejudicado, né? Pode te fazer até mal. Aí ele respondeu que ele queria porque ele gemia muito alto e gritava às vezes de dor. Não conseguia nem fazer suas preces direito. E, então, ele preferia dormir para não incomodar os doentes que estavam ao seu lado. E assim, ele dormindo, ele não gemia e nem gritava. E aí o médico falou, meu Deus, mas de onde veio essa criatura tão boa? Criança de 8 a 10 anos, não querer gemer com essas dores todas que ele tem para não incomodar os outros, é de uma candura fora do comum, né? Então, aí ele veio a desencarnar, o Marcel, e se a gente não tivesse esclarecimento da doutrina, a gente ia falar assim, meu Deus, Deus é justo, é bom, é misericordioso, como é que ele deixa uma criança sofrer tão tenra idade, né? A gente acha que quem sofre é porque já fez alguma coisa errada, né? Quem não tem a luz da doutrina, né? Então, por que que uma criança tão jovem, tão pequenininho, com tanta sabedoria, com tanta inteligência, sofreu tanto em vida, né? Então, a gente, à luz da doutrina, nós sabemos que é por conta da pré-existência de cada alma e da pluralidade das existências. Não foi dessa vez, mas com certeza, numa outra ocasião, ele teve atitudes equivocadas das quais ele sofreu dessa vez, né? Aí, depois de um tempo que ele desencarnou, ele foi evocado na Sociedade de Paris e ele deu a seguinte comunicação, que eu vou ler aqui, tá? Ele diz que veio exemplificar à humanidade que a sua permanência na matéria desta última encarnação foi dada como missão para consolar e não para instruir. Então, ele veio como missionário, ele queria provar que a gente pode sofrer qualquer tipo de dor, de angústia, de ansiedade, sem reclamar. Que a gente não precisa reclamar. É só isso que ele veio ensinar. Então, ele diz assim, ó, que a sua voz, que a voz dele, toque todos os corações. Que saibam que as agonias da terra, tudo que a gente sofre aqui na terra, nos prepara para as alegrias do céu. E que o sofrimento não é senão a casca amarga de um fruto deleitável, agradável, que dá coragem e resignação. Então, quando a gente descasca aquela fruta, né, é a mesma coisa a nossa vida. Depois que a gente passa por tantas dificuldades, tantas tristezas, que é normal do nosso planeta de provas e expiações, né? Do lado de lá, nós vamos ter o reconhecimento daquela dor que a gente passou. Então, vai ser o fruto que a gente vai saborear. Aí ele diz, na cama onde jaz a miséria, estão os enviados de Deus, cuja missão é ensinar a humanidade, olha só, ensinar a humanidade que não há dor que não se possa ser suportada. Ele quer que a gente aprenda que a gente tem, que a humanidade tem que aprender, que não há dor que não possa ser suportada, com a ajuda do Onipotente e dos bons espíritos. Ele continua, esta voz vos dirá e vos ensinará que os lamentos, na verdade, serão misturados às preces e harmonia e não mais às blasfêmias. Então, para a gente aprender e ensinar e colocar isso em prática, nunca blasfemar, nunca reclamar. E nós não somos bem assim, né? Porque
pensa, quebra a unha, a gente, ai, quebrou minha unha, tá doendo, ralou o joelho, a gente reclama até aquele joelho sarar, não é verdade? Nós somos assim, a gente costuma reclamar se choveu muito, se está muito frio, se está muito calor. Então, para a gente aprender a não reclamar, para a gente saber que tudo, nada é por acaso, né? Tudo que a gente passa por aqui não é por acaso, né? Então, a missão da doutrina espírita é de ajudar a humanidade a aprender a sofrer. Nós temos que aprender a sofrer. Difícil, né? Bem difícil. O espiritismo será o esteio indicador. Os lamentos serão transformados em gritos de alegria, em lágrimas de contentamento. Então, tudo que a gente sofrer, nós seremos depois mais felizes, né? Por ter conseguido passar por essas expiações, por essas provas. Então, quando a gente vê situações muito difíceis, dolorosas, a gente entende que as pessoas estão em expiação. Nem sempre. Às vezes elas estão em missão, né? Não estão para expiar, elas estão para provar para a gente que a gente pode fazer diferente, que a gente pode fazer melhor. Aí perguntam para Marcel, então, você estava em expiação? Ele diz, a resposta dele nesta encarnação, que foi como Marcel, que ele veio, ele diz que não. Mas que em vidas passadas, aí ele vai contar o que aconteceu nas vidas passadas para ele ter passado por esse sofrimento, tá? Ele foi belo, grande, ele foi rico, adulado, bajulado, ele tinha vários cortesãos, foi vaidoso, orgulhoso, reneguei Deus e fiz mal ao meu próximo. Mas, ele diz, espiei cruelmente no mundo dos espíritos e depois na terra. Me parece mais prova que ele escolheu. Não, mas calma, eu vou chegar lá. Ainda não cheguei. Aí, depois ele passou, depois que ele foi bonito, belo, rico e que fez muita coisa errada, ele reencarnou, tá? Essa não é a última, essa é a última reencarnação dele, mas ele teve uma antes, tá? E nessa anterior, ele sofreu tudo isso no corpo físico dele, ele era magro, ele tinha chagas, ele era todo contorcido por uma vida inteirinha, até a velhice. Até a velhice ele sofreu tudo isso daí, né? E como o corpo de Marcel, igualzinho, tá? Então, aí ele sofreu tudo isso, daí ele tinha o corpo deformado, com chagas, raquítica, tudo isso. Pelo seu arrependimento, ele se ajustou com a lei divina. Ele se arrependeu de tudo que ele tinha feito e tal. E voltou para o plano espiritual já quitado com as suas expiações. Tá? Foi então que recebeu várias missões e uma delas ele pediu para vir como Marcel, tá? Entendeu? Deu para entender, né? Então aí ele solicitou para terminar o seu aperfeiçoamento. Então ele foi muito rico, daí ele veio com o corpo do Marcel e viveu uma vida inteirinha até a velhice. Daí ele teve várias missões e aí para terminar ele pediu para vir como o corpo de Marcel por um período menor, né? Só para exemplificar. Então, essa lição é extremamente importante para que a gente consiga avaliar as nossas dificuldades em lidar com o sofrimento, né? Todas as vezes que estivermos passando por dificuldades, por doenças, por dores, por angústias, que a gente possa se lembrar do Marcel, né? Da missão que ele nos deixou, de saber sofrer. A gente tem que aprender a saber sofrer. Difícil, né? Aí Santo Agostinho diz que desprendido de toda a matéria, não mais com a sua voz débil, né, que ele estava em vida e queixosa, mas com os másculos assentos, ele nos disse: aqueles que me olharam viram a criança que não murmurava. Extraíram daí a calma para seus males.
e seus corações se fortaleceram na doce confiança de Deus. Ele orava muito, mesmo de criança. Ele estava sempre em oração. Ele orava para ele e para os outros doentes também, que os outros doentes reclamavam, né? Então, ele orava pelos outros, que eram todos adultos. Eis a finalidade da minha curta passagem na Terra. Então, se a gente quiser estudar um pouquinho mais sobre esse caso, tem lá no Livro dos Espíritos, que eu pesquisei, tem na segunda parte, o capítulo número 4, que é a pluralidade das existências e justiça da reencarnação. No capítulo 6 tem escolha das provas, e no 7º tem esquecimento do passado. Aí na quarta parte, também no Livro dos Espíritos, tem sobre a felicidade e a infelicidade relativas. Também complementam todo esse estudo do Marcel aqui. Aí nós vamos ter mais um estudo aqui que fala sobre Schimmel Slisgow. O nome dele é esse, Schimmel Slisgow. Foi difícil de aprender a falar isso aqui. Ele é israelita e ele vive na capital da Lituânia, que chama Vilna. Os dois são casos israelitas. Os dois são israelitas, é engraçado, né? O Marcel era filho de uma família israelita também. E esse Schimmel, ele mendigou por 30 anos. Por 30 anos, ele tinha uma folha, uma palma assim na mão, e ele passava pela cidade inteira gritando assim: ajudem os órfãos, ajudem as viúvas e os enfermos. E aí o pessoal dava um dinheirinho para ele e tal. Por 30 anos ele mendigou. E aí ficaram sabendo que tudo que ele ganhava, ele doava. Ele não ficava para ele. Ele doava, ele ficava com um pouquinho para sobreviver. E ele doava tudo. E ele também trabalhava, ele fazia um exercício, um trabalho com rapé, mas só para ele sobreviver. E aí, se sobrava um pouquinho desse dinheiro, ele também doava para as viúvas, para os órfãos, para os enfermos. Então, ele acabou sendo uma pessoa assim querida pela população. Todo mundo até gostava de ajudá-lo, né? Tanto que quando ele desencarnou, metade da cidade foi no enterro dele, no velório. E as lojas fechavam as portas em sinal de respeito. Imagina isso, uma cidade, uma capital, o povo ir no velório e no enterro de um mendigo. Olha como a gente pode fazer a diferença na nossa vida. Não precisa ser rei, ele era mendigo e ele era querido, né? Que lição linda. Então, daí ele conta, né? Porque aí perguntam, né? Daí ele desencarnou e aí ele foi também, um mês depois que ele desencarnou, em 1865, ele já foi evocado. Ele desencarnou em maio, em junho ele já foi evocado na Sociedade de Paris. Daí ele conta que antes de reencarnar como mendigo, ele viveu 350 anos em expiação na erraticidade. 350 anos. É ano, é dia, é mês, é tudo, né? É muita coisa. E aí perguntam por quê, né? O que aconteceu? Sempre os médiuns vão perguntando, né? Para ele, para a gente saber. Então, antes disso, ele tinha sido rei, era um príncipe, ele tinha o título de rei, mas ele era um príncipe soberano. E diz que governava com tirania. Tinha caráter impetuoso, era avaro e sensual, um carrasco. Oprimia o fraco e ele era violento, tá? Ele era tão carrasco e tão impiedoso, gente, que ele chegava a cobrar impostos dos mendigos. Vocês já ouviram falar isso?
Ele cobrava, ele taxava todos os mendigos. O mendigo era como uma profissão. Ele cobrava, não sei como, mas ele cobrava. E se aí se o mendigo ganhasse um pouquinho mais, era para ele, não ficava para o mendigo, não. E ele também proibia que um mendigo ajudasse o outro. Porque não era para ajudar, porque aquilo lá que estava sobrando para esse, era para ele. Ficava tudo para ele. E ele era mão de ferro mesmo, não tinha jeito nem... Era desse jeito. Aí, como ele era príncipe, soberano, ele tinha poder, a palavra dele era a última, né? Toda a crueldade que podia ser feita, ele fez. E ele causava o sofrimento de todo mundo lá, na vida dele. Aí, o que foi, na realidade, uma posição espiritual. Algoz, que fui, fiquei... Aí depois, né, ele desencarnou e o que aconteceu com ele, né? Então, ele está contando aqui. Depois de 350 anos, né? Algoz que fui, fiquei muito tempo preso pelo perispírito ao corpo em decomposição. Então, ele viu o corpo dele ser decomposto. Depois ele viu todos os vermes comerem todo o corpo dele. Ele assistia aquilo, não tinha como ele fugir daquilo. Fui colocado, aí depois ele foi colocado em presença de todas as vítimas. Tudo que ele fez de errado, ele via. Periodicamente constrangido com uma força superior, eu era levado a rever quadro vivo dos meus crimes. Então ele assistia todos os crimes dele, depois ele assistia de novo, depois ele assistia de novo, periodicamente. E também via física e moralmente todas as dores que fiz os outros sofrerem. Ah, meus amigos, que terrível a visão constante daqueles a quem fizemos o mal. Né? Isso tudo por 350 anos. Depois disso, ele se arrependeu verdadeiramente. Entendeu e reconheceu o seu equívoco e pediu desculpas a Deus. E ele pediu a Deus que pudesse reencarnar na miséria, né? E como mendigo, para que ele pudesse suportar e sofrer tudo aquilo que ele havia feito e começar a fazer o bem. Aí ele ouviu o conselho dos seus guias e escolheu também ser subordinado à religião israelita, que era uma pequena humilhação naquela época, sabe? Ser judeu era assim, o pessoal discriminava, né? Então ele pediu também, que havia muita discriminação, ele pediu então para vir como judeu também. Então havia muito preconceito naquela época, né? E depois de muito tempo também, né? Aí ele reencarnou, e logo que ele reencarnou, ele tinha... ele perdeu a mãe dele, de criança ainda, e ele amava muito a mãe dele, então ele sentiu muito a perda da mãe. O pai não se preocupou com ele, o pai estava preocupado com os negócios, então ele se viu abandonado pela mãe não, pelo pai, né? A mãe morreu e pelo pai. E os irmãos mais velhos também deram importância para ele. Então, desde jovem, ele se viu muito sozinho. Aí ele começou a trabalhar com um senhor que falou que ele era caridoso e tal, mas na verdade abusava do trabalho dele, fazia com que ele trabalhasse muito além das forças dele. E aí, de repente, ele falou que não conseguia mais e se viu sozinho novamente. Por um período muito curto, toda a família dele foi desencarnando, o pai, os irmãos, e aí ele se viu sozinho com os dois sobrinhos, com sobrinhos de dois irmãos. Então ele começou a mendigar, aí que ele começou a pedir, porque o trabalho dele não conseguia sustentar os sobrinhos. Aí ele começou a mendigar para os sobrinhos, que também o abandonaram. Foram embora e aí ele ficou sozinho, mas ele continuou mendigando para os pobres, para as viúvas, para os enfermos. E passou aí muito tempo, durante 60 anos,
essa peregrinação terrena. Nunca deixou de trabalhar para o próximo. Em nenhum momento da vida dele como mendigo, ele teve alguma ideia, alguma noção ou intuição que ele estivesse trabalhando dessa maneira porque estava resgatando ou tentando amenizar algo que tinha feito em vidas passadas. Não passava isso pela cabeça dele. Um dia somente, e antes de começar a pedir, ele ouviu essas palavras: não faça aos outros o que você não gostaria que os outros te fizessem. E também ouviu de novo: faça aos outros o que você gostaria que fosse feito para você. Aí ele ficou com esse som na cabeça dele. E ele sempre lembrava da mãe, sofreu muito por ela ter desencarnado. E, no fim, ele agradece e diz que ainda é um ser imperfeito e que sabe que o mal acarreta o mal e que se dedicará ao bem para alcançar a felicidade. Que é isso que a gente quer na vida, alcançar a nossa felicidade. Fazer o bem para o bem, com o bem, e o bem faz bem, né? Então, para finalizar, vou fazer uma prece que o Dr. Milton costumava fazer à noite e que eu gostava muito. Tem alguma dúvida? Aí, o pessoal tem alguma dúvida sobre esses dois casos? Não, né? Tá bem claro, né? Queria só fazer uma pergunta. O segundo caso do Marcel é um pouco diferente, porque o primeiro caso ele era mais do que apenas um homem rico, e, né, ele era também um tirano, né? Ele era um ditador, né? Ele era um chefe do Estado, do povoado dele, e cometia todos os tipos de abuso. Mas no caso do Marcel, é um pouco diferente. Ele parece que ele tinha muita saúde, tinha beleza, parece que também tinha riqueza, né? Mas também foi mal. Oi? Ele também foi mal. Não, isso aí, ele foi egoísta, né, de repente, né? É, mas ele também causava um mal. Causava É, mal. com certeza. Estou perguntando, porque tem já há bastante tempo na nossa época contemporânea aqui, né? Foi pegado desse século passado para cá, tem muita gente que é muito rica, muito famosa, com muita prioridade, com muita influência também, e que também não ajudam os outros. Essas pessoas também podem acabar tendo uma reencarnação muito dolorosa, tanto na eletricidade, né, também, né, já começar a sofrer por isso, e também nas próximas reencarnações. Com certeza. O William está perguntando aqui se no nosso mundo agora contemporâneo, com tantas pessoas ricas, famosas, que também causam o mal, às vezes nem precisa causar o mal. É só não fazer o bem já é o mal, né? Se eles vão ter que espiar, com certeza, todos nós teremos que espiar tudo que a gente faz de errado, né? Nada fica perdido, nada é ao acaso, nada é ao acaso. E a gente tem que fazer o melhor possível, ainda mais quem tem esclarecimento dentro da doutrina, né? Quem tem mais esclarecimento, mais ainda tem culpa, né? Mas cada um conforme suas obras, né? Plantou, vai colher. Planta o que quer, mas a colheita é obrigatória, né? Que Deus é justiça, né, William? Deus é justiça. Tem muita gente que é muito rica, né? Tudo exige nas suas utilidades, tudo. Elas não fazem o mal, mas também não fazem o bem, não provam, né? Então. Também terão as suas provas, as suas expiações. Nada fica perdido. Deus é justo. Que bom, né? Pelo menos a gente confia. Deus é justo. E é bom nem saber depois, né? Porque o sofrimento vem, né? Então vamos orar. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura, amor.
Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão do caminho, feito da luz no carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, de iniquidade e de dor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos, amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra a nossa alma do erro sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que vossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade de vosso amor, assim seja. Vamos então passar para a nossa terceira. Eu que agradeço a audiência e a paciência.